Olá, bom dia, paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Você sabia que Deus mudou a sua forma de se comunicar conosco? Vamos abrir a Bíblia. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1 vai dizer assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Assim, ele se tornou tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é mais excelente do que o deles. Então a palavra de Deus nos revela que Deus mudou a sua maneira de falar conosco. No início, no começo, Deus fala diretamente com os homens. E a palavra vai dizer, o próprio Deus falando que a Moisés, ele fala diretamente. Com Moisés ele fala diretamente, mas aos demais ele fala por meio de sonhos, por outras maneiras, pela natureza. Mas a nós, ele revelou-se através do seu próprio Filho, Jesus Cristo. E a palavra que nós acabamos de ler, ela mostra que isso é o amor de Deus por nós. Deus, João 1 vai dizer, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo? O Logos. O Logos, Jesus Cristo. Ele deixou os céus para habitar conosco. Que maravilha! Que maravilha que Deus tem para nós. O Verbo de Deus habitar conosco. Deus falou de formas diferentes. Vamos ver e descobrir porque Jesus é muito mais do que imaginamos. Deus, irmãos, ele é muito mais poderoso, ele é muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, porque ele é poderoso para fazer. Ele é herdeiro de todas as coisas. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Irmão, Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele criou todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é por ele, tudo é para ele e é através dele, de maneira de que nada seria feito se não fosse por Cristo. Ele criou o universo inteiro. Ele criou a mim, ele criou a você, criou os planetas. Tudo é criação dele. Ele é a expressão da excelência de Deus, da essência de Deus. A excelência do nosso Senhor Todo-Poderoso é Cristo. E a essência é o próprio Cristo. De maneira que ele, nós já falamos aqui, que ele é o próprio Deus. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existem três deuses. Existe um só Deus, o Deus Todo-Poderoso. Existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. São três em um. A Trindade não é uma frase, não é uma palavra que está escrita na Bíblia. Não existe na Bíblia a frase Trindade. Mas, através do estudo minucioso da palavra de Deus, nós encontramos Deus agindo de três maneiras. No Antigo Testamento, quando tudo começou, Deus, o próprio Deus, ele é a ação diante da humanidade. Deus fala com o homem. Deus se revela ao homem através de sonhos. Deus fala com Moisés. E ele mesmo diz, eu falo diretamente com Moisés. Aos demais homens, através de sonhos. No Novo Testamento, o Verbo se faz carne e habita entre nós.
Ele deixou a sua glória. Jesus Cristo veio ao mundo, habitou como os homens, viveu como os homens. Alguns dizem que Jesus era 50% Deus e 50% homem. Não, isso é engano. Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. Só que ele é o Verbo, ele é Deus, ele se controla, ele é tão poderoso que tem poder sobre si próprio. Ele sabe a hora de agir na sua vida, ele sabe a hora de falar, de agir, de executar os seus preceitos nas nossas vidas. Porque ele é Deus. É ele que sustenta pela sua palavra e pelo seu poder todas as coisas. Irmãos, tudo está nas mãos dele. Ele tem o controle de tudo. Não há nada que ele não tenha controle. A Bíblia vai nos falar da história de Jó. O inimigo chega até ali, à presença, e fala para ele: viste meu servo Jó? E o inimigo diz: vi, homem que se afasta, ou Deus falando, o homem que se afasta do mal, o homem que me adora. E o inimigo acusa e diz assim: mas também, só porque tu o abençoou de tal maneira, como não te adorar? E aí o inimigo lança: agora tira tudo para tu ver se ele não te maldiz. E Deus permite. E aí Jó perde fazendas, perde filhos, mas Jó continua adorando a Deus. E acontece o segundo episódio. E aí Satanás chega de novo na presença de Deus e diz: pele por pele, osso por osso, e o homem dará tudo pela sua vida. E aí Deus permite, só não toca na sua vida. Por que não toca na vida de Jó? Porque Deus é quem tem o controle. Deus é que sabe o que está acontecendo com você. Deus é que permite que nós sejamos provados. Porque Ele mesmo não nos prova, mas Ele permite que nós passemos por algumas coisas para sermos provados e aprovados para a sua glória. Eu não sei a sua situação no momento, no dia de hoje, no que você está passando, ou pelo que você passou, mas creia em uma coisa: tudo isso é para a glória do Deus Todo-Poderoso. E aí nós sabemos da história, como que ela termina. Jó, todo ferido, se coçando com caco de telha. A sua mulher, em um momento de desespero, diz: amaldiçoa esse Deus imortal. Mas, irmão, sejamos sinceros, no momento de desespero, quem é que nunca falou: por quê? Como? Eu sou um servo, eu faço isso, eu ando assim. E aquela mulher não era diferente de mim, de você. Mas Jó, mesmo diante de todo o seu sofrimento, ele diz: porque falas como uma louca mulher. Deus nos deu tudo e Ele não pode tirar. Olha a consciência de Jó. Como está a sua consciência diante das situações que você está vivendo? Deus, Ele mudou tudo, a sua forma de se revelar a nós. E hoje, Ele fala conosco, através do Espírito Santo, o Consolador, no qual Ele disse: se eu não for, Ele não virá. Então aqui nós acabamos de ler, o Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade mais alta. Então, irmãos, Jesus, por si próprio, Ele decidiu nos amar. Ele decidiu se sacrificar por mim e por você, para que nós tenhamos de volta o acesso à presença de Deus, para que nós tenhamos de volta a comunhão, que é o que eu sempre falo aqui, comunhão com Deus. E aí, depois desse sacrifício, o livro de Hebreus, nós acabamos de ler que Ele volta para os céus e está assentado à direita de Deus, junto do Pai. Irmãos, e aí quando Ele vai, o Espírito Santo vem. Porque Ele diz: eu vos enviarei o Consolador, aquele que vos ensinará todas as coisas que vós tem meditado. Aí eu pergunto: você tem meditado na palavra de Deus? Porque o verbo é a palavra. Então isso quer dizer, irmão, que a Bíblia, ela é o próprio Deus.
Isso quer dizer que o que está escrito aqui é a palavra do próprio Jesus Cristo, é a vida de Jesus, para mim e para você. Você tem meditado no que está aqui? Você tem lido com o direcionamento do Espírito Santo a palavra de Deus? Porque se nós formos ler por nós mesmos, nós não vamos encontrar nada. É apenas um livro de consulta, um livro de autoajuda, mas com o autor nos mostrando o que ele quer. Tudo muda. Sabe por que eu estou falando isso? Outro dia eu fiz no meu trabalho, eu peguei houve lá uma situação, eu peguei um papel, uma caneta e fiz um rascunho, um famoso croquis, explicando alguma coisa que estava acontecendo lá. Levei para o superior. Ou melhor, eu pedi alguém para levar para o superior. O superior olhou e falou assim, não entendi nada. Mas depois a gente explicou para ele o que era. Ele disse, agora eu entendi. Por quê? Porque o autor daquele croquis, aquele rascunho, estava explicando o que é. E assim somos nós, quando nós lemos a Bíblia. Sem a direção do autor, do Espírito Santo, nós não conseguimos entender nada. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, nós conseguimos entender tudo. Porque o Espírito Santo é nosso ajudador, o nosso guia. E aí ele diz aqui, assim ele se tornou tão superior aos anjos, quanto o nome que a herdou, e é mais excelente do que eles. Está falando que Deus, o Senhor Jesus tornou-se tão grande, tão importante quanto qualquer outro anjo. E hoje nós vivemos dias em que algumas pessoas, por falta de conhecimento da Bíblia, estão adorando anjos. Mas nós devemos adorar somente a Ele. A Ele todo louvor, toda glória e toda honra. Que o Espírito Santo te leve à verdade. Que você reconheça que não há outro Deus como nosso Senhor Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estou, Senhor, falando, ó Pai amado, às pessoas do Teu poder, de quem Tu és, e Tu és o nosso Deus, Tu és o Criador, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Estou falando, Senhor, de Teu Filho Jesus Cristo, o qual veio a este mundo, sacrificou-se, Senhor, por nós, e após voltou para os céus. E também, Senhor amado, fala do Teu Espírito Santo, o qual Tu nos enviou para nos ensinar o caminho, para traduzir, Senhor, a nós, explicando a Bíblia que Tu deixou para nós, a Tua palavra escrita. Senhor, que cada irmão, cada irmã, cada ouvinte venha entender o Teu amor por Ele. Meu Senhor, nos dá direção e sabedoria para que possamos, ó Pai amado, andar nos Teus caminhos, confessando a Ti, Senhor, como Deus, como Senhor e Salvador, e o Teu Filho Jesus como nosso Salvador. Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza na nossa caminhada de volta ao nosso lar, à Tua presença, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, faça sua pergunta, mande-nos mensagem que nós estaremos respondendo em nome de Jesus. Fica na paz. Um dia abençoado a todos.